Uma jovem de 17 anos foi publicamente enforcada ao fazer parte da resistência contra a Alemanha nazista na Iugoslávia. Lepa Radić foi uma jovem de origem sérvia que ficou conhecida exatamente pela sua coragem e pela sua lealdade, já que ela se recusou a entregar os seus colegas, mesmo sabendo que a sua vida estava em risco. Nesse episódio, vou te contar tudo o que se sabe sobre ela e sobre o contexto histórico em que ela viveu. Eu vou te falar, então, sobre a Iugoslávia, sobre a invasão nazista e que fim deu tudo isso. E antes de pular para esse episódio, eu queria deixar aqui o meu beijo, o meu agradecimento e a minha homenagem para o ouvinte da vez, que foi a pessoa que me pediu para trazer a Lepa Radić aqui para o podcast, que no caso foi o Sandro Vinícius, mais conhecido como Cadarço. O Sandro é ouvinte, assim, de longuíssima data do podcast, ele tá aqui desde o comecinho ali dos podcasts, ele escuta tudo pelo YouTube, fica comentando tudo no YouTube, e ele me pediu esse episódio já fazia um tempo, por algum motivo desconhecido, sem querer o pedido dele se perdeu no meio do caminho, mas aqui estou eu, Sandro, me retratando publicamente, te pedindo desculpas pela demora e falando que eu amei essa história, eu espero que você goste desse episódio, porque eu tô fazendo ele com muito carinho pra você. Se você também quer me mandar uma sugestão, ou de repente já mandou uma sugestão e eu ainda não te respondi, por favor, manda de novo, me chama de novo, vamos conversar, porque assim, isso é uma coisa muito positiva, mas a quantidade de pedidos, de episódios, sugestões, de história que eu tô tendo, assim, é muita coisa. E eu fico muito grata por isso, eu acho incrível, espero que vocês gostem também disso, mas, às vezes, um pedido ou outro acabam se perdendo no meio do caminho, por algum motivo desconhecido. Então, caso você tenha me mandado o seu pedido e eu não tenha, de repente, te retornado, o que seja, por favor, me manda outra mensagem, que aí eu já vejo o que aconteceu ali pra colocar o seu pedido na fila. E se você curte o Passaporte pro Crime, considere apoiar a gente. Nesse mês de julho vai ter um monte de novidades para os apoiadores, então se você se interessa por esse tipo de coisa, se você quer fuxicar o que eu tô oferecendo de extra, é só conferir em algum dos links aqui na descrição do episódio. Eu tô no Apoia-se, na Aurelo e também no Patreon, caso você more fora do Brasil. O que eu posso adiantar é que tem episódio extra vindo por aí para os apoiadores, então se você curte o Passaporte pro Crime, se você quer ouvir esses episódios extras, se você quer fazer parte dessa comunidade, que aí talvez tenha um pequenininho spoiler do que eu tô planejando também, checa aí um dos links na descrição do episódio e quem sabe você faz parte também. Mas chega de enrolação e bora pro episódio. Eu sou a Andressa Esfer e esse é o Passaporte pro Crime, um podcast que vai te trazer histórias de crimes, suspense e aquelas histórias meio macabras de várias partes do mundo. Alguns desses lugares eu conheci, outros eu espero conhecer em breve. Lepa Svetozara Radić nasceu em 19 de dezembro de 1925, em Gaznica, no Reino da Iugoslávia, em uma família sérva de origem humilde, mas extremamente patriótica. Aqui, eu preciso te contar que não existem registros da sua família, então assim, de fato, nada se sabe sobre os seus pais e os seus irmãos. O que sim se sabe é que ela tinha uma irmã, a Dara Radić, que vai ainda aparecer nesse episódio, mas tirando ela, só um outro familiar aparece. Familiar esse que teve uma importância assim enorme na vida da Lepa, exatamente no ponto crucial para esse episódio, o seu interesse político. Desde jovem, então, a Lepa, ela se interessava por política por conta do seu tio, um cara chamado Vladeta Radić, que era, assim, muito ativo no movimento operário sérvio. Mas fora isso, não se fala muito sobre a infância da Lepa. Quer dizer, o que se sabe é que, para além desse interesse político, ela também era muito interessada em literatura e era muito dedicada aos estudos. E antes de eu seguir aqui com a história da nossa personagem principal, eu preciso abrir o parênteses para te falar o que estava acontecendo de pano de fundo enquanto ela nascia, crescia e aquelas coisas todas. No caso aqui, eu vou te falar sobre a Iugoslávia. Começando pelo começo, então, eu preciso te lembrar que a Iugoslávia era um país na região dos Balcãs, que nasceu em 1918, depois da Primeira Guerra Mundial. E ele era formado por Bósnia e Herzegovina, Croácia, Eslovênia, Macedônia do Norte, Montenegro e Sérvia. Se você tá vendo a versão em vídeo, você tá vendo, né, esse mapa aí que eu coloquei pra você, e você vai reparar que tem um país em cima da Sérvia e Kosovo embaixo. No caso, os dois eram províncias autônomas dentro da Sérvia, tá? Não países independentes. O nome Iugoslávia, ele só vai aparecer, na verdade, muito tempo depois. Mas o que eu preciso que você guarde é que esse país, ele foi criado a partir da tentativa de criar um único país para os povos que tinham raízes linguísticas e culturais bem parecidas, que eram os eslavos. Só que assim,
o que era bonito no papel, né, o que era bonito na teoria, na prática se mostrou não muito, assim, não dava muito certo, não. Isso porque, assim, por mais que os eslavos, eles tinham uma origem parecida e tudo mais, cara, a gente tava falando de povos muito diferentes entre si, né? Então, digamos que rolavam várias tretas entre eles. Mas seja como for, assim, tendo todas essas tretas ou não, o ponto é que esse país existia, assim, com todas essas diferenças internas e tretas internas. E quem comandava esse país como um todo era um rei, que no caso se chamava Alexandre I. Esse rei, ele tentou manter o país unido a qualquer custo, inclusive à força. Então, em 1929, por exemplo, ele instituiu uma ditadura real, dissolvendo o parlamento, banindo partidos políticos com base étnica e, no caso, dando também o nome do país como Reino da Iugoslávia, propriamente dito. Então, em outras palavras aqui, o que você precisa entender é que enquanto Alexandre I estava ali à frente do poder depois de 1929, principalmente, qualquer pessoa que batesse de frente com o reinado dele meio que não estava em bons lençóis. E ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, o então Reino da Iugoslávia, ele também estava, assim, bem mergulhado numa desigualdade social gritante, porque o rei em questão, ele estava muito focado em modernizar uma parte ali do país, só que digamos que ele acabou deixando de lado outra. E é exatamente nesse contexto que a nossa personagem principal de hoje entra, né? Quer dizer, ela nasceu um pouquinho antes do rei instaurar a sua ditadura, mas ela viu bem de perto a revolta da sua família com aquele governo, principalmente do seu tio. E não só isso, né? Quer dizer, a região onde Alepa nasceu, que hoje seria parte da Bósnia e Herzegovina, era uma dessas regiões que eu comentei que era mais rural, que era mais agrária e que tinha sido esquecida pelo processo de modernização proposto ali pelo rei. Então, a sua família, mas mais especificamente o seu tio, fazia parte ali do movimento operário comunista sérvio, que assim, gente, claramente era ilegal, não poderia existir, mas era um movimento que estava ganhando cada vez mais espaço exatamente como uma resposta à desigualdade social e a opressão imposta ali pelo rei. E ainda no contexto histórico, eu preciso te contar que em 1934, o rei Alexandre I, ele foi assassinado. E quem tomou o poder foi um príncipe regente, porque no caso o herdeiro, né, do trono, ele não era maior de idade ainda. Tá, e por que isso é relevante para a nossa história? Porque assim, no final dos anos 30, anos 40 ali, a Alemanha, ela tava crescendo bastante, né? Ela tava ficando cada vez mais forte, já tava começando a dominar uns paísezinhos aqui e outros ali, e aí ela decidiu, a Alemanha, né, eu adoro que eu falo como se o país tivesse, mas vocês entenderam. A Alemanha, ela decidiu fazer um acordo com a Iugoslávia. É acordo que foi feito, mas que digamos que não agradou grande parte da população. E dentro dessa população que não estava nada feliz com o que estava acontecendo, estava exatamente a nossa personagem principal, Alepa Radić. Em 1940, quando a Alepa tinha seus 15 anos, foi exatamente quando ela decidiu se unir à Liga da Juventude Comunista da Iugoslávia. E pouquíssimo tempo depois, ela se tornou membro ali do Partido Comunista da Iugoslávia. E é quando a gente chega em 1941, e um acontecimento bem importante acontece. Um golpe de Estado que tira o príncipe regente do poder e coloca aquele herdeiro do trono, o que era menor de idade e tudo mais, pois bem, ele toma o poder. E essa atitude desagrada muito a Alemanha nazista. Se você tá vendo a versão em vídeo nessa foto aí, o príncipe ele tem 17 anos, tá? E ele é esse nenenzinho no meio da foto. Mas tá, com essa movimentação e com essa raiva vinda da Alemanha nazista, digamos que o Hitler ele decide invadir a Iugoslávia. Ele invade então e em 11 dias o país cai. E nisso começava uma divisão interna fortíssima no país, em que a nossa personagem principal e a sua família atuavam muito fortemente de um dos lados. Assim, se eu sou bem honesta aqui, a Iugoslávia, na verdade, gente, foi dividida em várias partes. E cada parte era comandada de um jeito. Mas para esse episódio aqui, eu vou focar exclusivamente na região ali, né, que tinha a Croácia, a Bósnia e partes da Sérvia, que era exatamente onde a nossa personagem principal estava, e essa área, assim, ela foi dividida em dois grupos, a Ustasi e os partisãs. A Ustasi nada mais era do que o regime fascista croata apoiado pelos nazistas, que passaram, assim, a massacrar os sérvios, os judeus e os ciganos. E do outro lado, a gente tinha os partisãs, que nada mais eram do que os comunistas liderados por um cara chamado Josip Broz
Tito. Eles eram multiétnicos, antifascistas e lutavam ali não só pela expulsão dos fascistas, mas pelo fim da monarquia também, querendo criar uma Iugoslávia socialista. E a Lepa, então, e a sua família, a gente tem que lembrar que eles já flertavam ali com o movimento comunista, ou já faziam parte, né, do Partido Comunista e tudo mais, e eles já eram contrários ao regime. Então, se você tá prestando atenção no episódio Somou 2 mais 2, claramente eles estavam do lado dos partisãs. Eu preciso te dizer que nesse primeiro momento, eles não faziam parte ativamente dos partisãs, tá? Eles, flertavam com as ideias do partisãs, e assim, se eu sou bem honesta também, nem deu tempo deles cogitarem entrar para o grupo, porque em novembro de 1941, eles foram presos, a família da Lepa, né, foi toda presa por parte da Ustasi. Eles, no caso, foram acusados de envolvimento em atividades comunistas e resistência armada. Pois bem, não se sabe ao certo para onde eles foram enviados e nem o que aconteceu exatamente com eles. Assim, não existem registros oficiais que te contem o que rolou. Mas o que se acredita que tenha acontecido, porque era comum acontecer para prisioneiros daquela época, é que eles, né, foram detidos, interrogados, torturados e muitos dos prisioneiros eram também executados. O que sim se sabe é que tanto a Lepa quanto a sua irmã, a Dara Radić, elas foram detidas juntas e elas ficaram assim presas por semanas sob uma vigilância intensa. Até que no dia 23 de dezembro daquele mesmo ano, né, elas conseguiram fugir. No caso, um grupo de partisãs, eles conseguiram se infiltrar ali na administração da prisão e eles conseguiram armar um esquema para libertar alguns prisioneiros e colocaram as duas jovens ali, lembrando que a Lepa tinha 15 para 16 anos nessa época. Enfim, colocaram as duas jovens ali no esquema. Então sim, as duas estavam livres. E foi aí, meu povo, que Lepa Radić se meteu ali com os 2 pés no peito na resistência, entendeu? Ela saiu com sangue nos olhos e falou, agora eu faço parte dessa resistência sim ou sim. No caso, ela se uniu oficialmente à 7ª Companhia Partizã do 2º Destacamento Krajinski, que atuava ali em áreas rurais e montanhosas da Bósnia. Ela atuava como combatente, mensageira e enfermeira. E foi exatamente essa vida que ela levou durante o ano de 1942. Quer dizer, ela participou de diversas ações assim de combate e de ajuda a civis que estavam em zonas atacadas tanto pela Stasi quanto pela Alemanha nazista. E nisso, gente, ela já ficou muito conhecida exatamente pela sua coragem, pela sua disciplina e pelo seu engajamento. Lembrando, mais uma vez, com a passagem do tempo aqui, a essa altura do campeonato, ela tinha 17 anos. E nisso, gente, o tempo foi passando, até que a gente chega em fevereiro de 1943, quando os alemães, eles organizam, assim, uma baita ofensiva contra os partisãs numa região montanhosa ali da Bósnia. Essa operação, conhecida como Caso Branco, durou de janeiro a março de 1943 e foi ordenada por Hitler para garantir o controle e a segurança dos recursos naturais e linhas de transporte ali da região. Então, digamos assim que o Hitler, ele não pegou nada leve. Quer dizer, essa foi a maior operação militar alemã na Iugoslávia até então. E a nossa personagem principal estava bem ali no meio. E ela estava lá, atuando principalmente, né, como enfermeira, quando o Tito, que era exatamente o líder dos partisãs, ele percebeu que a coisa estava meio feia pro lado deles. Em um português bem claro aqui, o negócio estava feio porque os nazistas, eles iam dominar aquela região. Então, o que o Tito começou a movimentar ali foi exatamente um processo de evacuação daquela região, que era um pouquinho complexo porque precisava mover, assim, milhares de combatentes feridos e de civis também. E a nossa personagem principal foi exatamente, assim, uma figura essencial nessa movimentação. De novo, lembrando aqui, eu fico frisando muito isso, mas é porque, gente, ela tinha 17 anos, eu com 17 anos era just a baby, mas enfim, ela com 17 anos, ela tava, assim, dando todo o seu suor, sangue e lágrimas para mover a maior quantidade de pessoas e retirar a maior quantidade de pessoas ali da região. E ela conseguiu fazer isso muito bem, ela conseguiu ajudar muita gente, principalmente, né, os combatentes feridos, já que ela estava atuando como enfermeira, até que ela acabou sendo capturada pelos nazistas. Ela logo de cara foi levada para Bosanska Krupa, uma cidade ali perto, ainda na Bósnia, onde ela foi detida, interrogada e torturada por dias. Os nazistas, eles queriam nomes dos líderes dos partisãs e outros nomes importantes ali da resistência. Mas a Lepa, gente, ela não falou absolutamente nada. Ela resistiu e resistiu mais um pouco,
até que ela acabou sendo julgada pelos nazistas e condenada à morte. No dia 8 de fevereiro de 1943, então, a Lepa Radić, ela foi levada até uma praça pública para ser enforcada. Em volta dela, sim, tinha um público considerável formado por civis que eram forçados a assistir aquelas cenas num ato bem comum, né, daquela época de tipo passar um recado, vamos dizer assim. E bom, antes de enforcarem ela, os líderes nazistas eles deram uma última chance para ela, a de dar os nomes dos líderes partisãs que eles tanto queriam. E então foi quando a Lepa Radić respondeu: "Eu não sou traidora do meu povo. Aqueles que vocês procuram vão se revelar quando vocês estiverem todos mortos." E ela ainda concluiu: "Lutem, povo, pela sua liberdade. Eu serei morta, mas haverá quem vingue a minha morte." E logo depois dela falar tudo isso, ela foi sim executada, né, enforcada, e faleceu ali em praça pública. Nossa, gente, eu podia terminar já a história dela, me deu até um calafrio esse finalzinho, né, essa frase dela é mó forte, mas enfim, esses dizeres dela, né. Mas enfim, eu poderia já encerrar a história dela, mas eu sinto que eu preciso concluir ainda 2 linhas aqui que ficaram em aberto. A primeira delas é o que deu a Iugoslávia, querendo ou não, né? Porque eu não sei se vocês repararam, mas eu falei que aquela operação, ela começou de janeiro a março e a Lepa, ela foi executada em fevereiro. Então, o que aconteceu, né, depois disso? E segundo, eu queria falar da família dela, porque eu não sei vocês, mas enquanto eu tava produzindo esse episódio, eu fiquei muito encucada, do tipo, que fim deu a família dela, o tio dela, a irmã dela, tipo, a gente não escuta mais falar sobre eles, né? E, enfim, já vou entrar em detalhe disso tudo. Começando pela família dela, porque vai ser mais rapidinho aqui, realmente, assim, gente, não existem registros históricos de, tipo, membros da família dela que foram presos com ela e que fim cada um tomou, isso na primeira vez que ela foi presa, né? E que fim cada um tomou e onde cada um tava quando ela foi capturada de novo, tipo, realmente não tem registro disso. O mais provável é que esses familiares dela ou tenham sido mortos, ou tenham sido deportados ou forçados ao exílio. Isso porque, de fato, assim, esses eram os destinos mais comuns dos partisãs ou dos comunistas que eram capturados e detidos naquela época. E a sua irmã, a Dara Radić, também não se sabe ao certo o que aconteceu. Quer dizer, a história dela com a Lepa, ela segue junta, assim, só até a fuga da prisão das duas, né? Depois disso, não se tem mais registro nenhum da irmã dela, e só a história da Lepa continua. Exatamente porque a Lepa se tornou, assim, um enorme símbolo e uma enorme figura de resistência na Iugoslávia. Não à toa, ela foi condecorada póstumamente como Herói do Povo da Iugoslávia em 1951. E com relação ao meu segundo ponto, que na verdade quando eu apresentei era o primeiro, mas que tipo, que fim deu a Iugoslávia e a ação toda e tudo mais, o que eu posso te dizer é que assim, por mais que a Lepa tenha sido capturada e enfim, tenham tido baixas do lado dos partisãs, eles conseguiram escapar das mãos dos nazistas ali naquela operação e eles conseguiram manter a resistência viva. E no caso, eles seguiram firmes e fortes na resistência, tá? Liderados ali pelo Tito, e eles conseguiram libertar a Iugoslávia eventualmente das mãos dos nazistas em 1945, sem precisar de nenhuma ajuda externa. E depois da libertação, foi fundada então a República Federativa da Iugoslávia, liderada exatamente pelo Tito e pelo Partido Comunista. O país foi composto então por 6 repúblicas socialistas: a Sérvia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Eslovênia, Macedônia e Montenegro. E bom, digamos que a festa durou um tempo, né? Até que o Tito morre em 1980 e nisso o país colapsa, porque cada república passou a disputar a sua autonomia e o nacionalismo étnico ele voltou a crescer assim absurdamente. Lembrando aqui que enquanto o Tito estava vivo, ele conseguiu manter a união assim da Iugoslávia linda maravilhosa, porque ele governava com uma verdadeira mão de ferro ali, calando qualquer tipo de representação étnica, né, de nacionalismo que poderia existir. E aí, entre 1991 e 1999, rolaram, assim, guerras civis na Iugoslávia, né? Marcadas, assim, por limpezas étnicas, massacres e cercos, seguidos ali de declarações de independência que, né, rolaram aqui e ali. Até que, por fim, a Iugoslávia, ela chegou oficialmente ao seu fim,
E nossa, essa frase ficou horrorosa, mas tá. A Iugoslávia oficialmente acabou em 2006, quando então todas as repúblicas ali já tinham declarado a sua independência. E com isso, meus amores, agora sim eu sinto que eu finalizei todos os nós, né? Fechei todas as arestas que estavam faltando, que estavam em aberto. E aí eu posso finalizar a história desse episódio propriamente dito. História essa de uma jovem que realmente virou um símbolo, assim, né? De resistência na Iugoslávia e que foi muito interessante de me aprofundar. Então, Sandro, muito obrigada mais uma vez pela sua recomendação. Eu espero que eu tenha feito jus a essa história, porque eu sei que o senhor, né, o querido, eu sei que você manja muito dessa história, porque eu te conheço, eu sei que você curte uma história. Então, assim, eu espero que eu tenha chegado à altura que você estava esperando de mim para esse episódio. Mas tá, bora falar então de dicas de viagem aqui, gente. Vamos mudar um pouquinho qual que é o nome disso? A chavinha, mas não é a chavinha que eu queria falar. É tecla SAP que falavam? Olha lá, eu tô entregando a minha idade. Mas, no caso, eu não falava tecla SAP, tá? Mas acho que meus pais falavam. Tô entregando a minha idade parte 2. Enfim, vamos mudar a chavinha aqui e vamos falar de dicas de viagem. Assim, gente, pra esse episódio, eu decidi focar na Bósnia, porque é onde realmente tudo aconteceu, né? A história se passou em lugares que hoje fazem parte da Bósnia. Mas eu vi um museu muito interessante na Sérvia, e aí, como eu adoro inventar moda, eu decidi trazer os dois pra vocês. E aí, enfim, quando você for viajar pra lá, eu fiz isso. Eu fui pra Bósnia, e gente, foi, assim, a melhor cidade do meu mochilão, já falei isso no episódio de Sarajevo. Repito, Sarajevo foi uma cidade incrível pra se visitar, mas aí a gente não foi pra Sérvia, e agora eu tô louca pra ir pra Sérvia, pra conhecer a Sérvia, e pra terminar ali esses países da antiga Iugoslávia, os Balcãs e tal, porque eu visitei vários, e cara, é muito legal. É muito legal se aprofundar nessa história. E agora que eu tenho esse podcast, então, eu vou com um olhar ainda mais apurado. Mas tá, tudo isso pra dizer que vou focar na Bósnia, mas vou trazer Sérvia também. E quando você for pra lá, você visite os dois por mim, obrigada. Pois bem, então começando pela Bósnia, o primeiro lugar que eu queria recomendar é a cidade de Bosanska Krupa, que foi exatamente onde a Lepa Radić foi executada. Pelo que eu tava vendo, essa cidade fica umas 5 horas de carro de Sarajevo. Então, assim, realmente é uma viagenzinha. Mas, gente, sério, eu tava olhando e parece ser uma cidade muito bonita. Eu fiquei completamente encantada com as fotos. Eu tava fuçando os sites da prefeitura e aquelas coisas todas que eu faço aqui para o meu podcast, e eu vi que essa parece ser uma cidade bem voltada para atividades ao ar livre, natureza e tal, mas que também tem a sua parte histórica. Assim, pelo que eu tava vendo, parece que Bosanska Krupa é uma cidade, assim, repleta de monumentos e de homenagens. E parece que existem homenagens tanto às pessoas que acabaram perdendo a sua vida na Guerra da Independência da Bósnia, da Iugoslávia propriamente dita, mas também dos partisãs que lutaram ali contra os nazistas. Pode ser legal, então, você só, assim, se perder no centrinho histórico, que eu acho que também não é muito grande, mas ir se deparando com esses monumentos e prestar atenção de que época eles são. Sobre a Lepa Radić, eu preciso ser muito honesta aqui com vocês que eu não encontrei um monumento específico sobre ela. Tipo assim, pesquisando à distância, né, porque eu não fui pra lá ainda, eu não consegui encontrar um monumento específico sobre ela, mas eu acho muito estranho não ter, dado exatamente o tamanho dela, né, e da figura dela. E se você prestou atenção nesse episódio, como eu tenho certeza que você prestou atenção, porque você sempre presta atenção, você vai se lembrar que eu comentei que a Lepa, ela foi assassinada nessa cidade, né, em Bosanska Krupa, numa praça pública. E aí, assim, não se sabe ao certo, não existe o endereço da onde ela foi executada. Então, eu não consigo trazer pra vocês exatamente que praça foi essa. Mas eu vou ser bem honesta com vocês. Eu suponho, tá? E aí eu vou... suposição, que essa praça em questão deva ser a praça principal da cidade. Assim, não sei se essa é uma cidade que tenha várias pracinhas, mas pra rolar uma execução desse tamanho e naquela época e tudo mais, suponho que seja a praça principal ali. Mas, de novo, assim, eu realmente não consegui encontrar imagens dessa praça ou de monumentos em homenagem a Lepa ou o que seja, mas eu acho que, com certeza, gente, tem que ter alguma coisa lá. Entendeu? Mesmo na praça principal, assim, por mais que você possa não ter certeza que foi ali, eu acho que pode ser muito bacana você se informar quando você chegar na cidade e você ir visitar essa praça principal. Se não tiver nada, se não souberem que a Lepa foi executada ali, você ainda assim vai estar numa praça onde com certeza aconteceu muita história. E ainda nessa linha, eu tentei encontrar um free walking tour nessa cidade, tá? Porque eu imaginei que poderia ser muito interessante e agregar muita informação que, de repente, eu não tô conseguindo trazer aqui exatamente desses monumentos e tudo mais. E aí, eu não encontrei nenhum free walking tour lá em Bosanska Krupa. Mas eu preciso te trazer uma coisa que eu lembrei depois enquanto eu estava produzindo esse episódio.
Quando eu fui pra Sarajevo com a minha amiga lá na Bósnia também, que eu lembre, a gente não reservou o Free Walking Tour online. No caso, a gente encontrou uma agência de turismo que ficava do lado do Airbnb que a gente tinha alugado. E a gente viu que essa agência oferecia o Free Walking Tour, então a gente foi presencialmente na agência, entrou lá, falou: oi, tudo bom? Queremos fazer o Free Walking Tour, colocou os nossos nominhos ali e voltamos no dia seguinte, ou horas depois, agora não lembro exatamente, pra fazer o Free Walking Tour. Então eu não sei se também é o caso dessa cidade, quer dizer, pode ser que eles tenham alguma agência de turismo, ou de repente uma daquelas... Nossa, eu com certeza não vou lembrar o nome. Ai, Centro de Informação Turística? Não é Centro de Informação Turística que eu queria falar. Mas sabe essas... Tipo que... não tô conseguindo lembrar. Gente, meus divertidamente estão todos se socando já. Mas... Enfim, pode ser um Centro de Informação Turística. Enfim, pode ser que tenha lá, ainda mais que é uma cidade que tem um monte de passeio naturebas, tipo, radicais naturebas, né? Essas coisas assim. Pode ser que tenha uma agência de turismo lá, ou um centro de informação turística, que ainda não lembro se era essa palavra que eu queria, mas que aí de repente lá você consegue se informar mais e ver se eles oferecem um Free Walking Tour. Enfim, gente, claramente eu já tô me embananando inteira, meus divertidamente estão sim se socando. Tá difícil, gente, tá difícil, e aí no finalzinho do episódio eu já entro em detalhes do porquê tá difícil. Mas, eu quis trazer Bosanska Krupa porque eu achei... Primeiro, muito legal conseguir trazer a cidade onde Alepa foi executada, né? Tipo, uma cidade que tem um peso histórico muito grande. Mas segundo, porque de verdade, gente, eu pesquisando sobre essa cidade, eu fiquei boba com a beleza dela. Assim, pareceu ser uma cidade muito diferente, muito bonita e com atividades muito interessantes. Tipo, se você é um desses viajantes que curte uma coisa mais curte uma coisa mais natureza, mas também um pouco de história, porque querendo ou não, os dois se misturam ali. Cara, pode ser muito legal ir pra lá. Tipo, eu vi um monte de atividades assim na natureza e tal, muito bacanas. Então, eu achei interessante trazer aqui pra vocês. E uma segunda dica que eu queria trazer aqui pra vocês, que na verdade ainda não está 100% pronta, fica exatamente na cidade de nascimento da Alepa Radić, né? Então eu falei da cidade onde ela foi executada e agora eu vou trazer a cidade onde ela nasceu, porque não sei porque eu decidi fazer nessa ordem, eu deveria ter seguido a ordem cronológica da vida dela, né? Mas tudo bem. No caso, parece que está sendo construído um memorial para Alepa Radić na cidade de Gaznica, que fica também na Bósnia, só que aí fica umas 3h30 de carro de Sarajevo. Infelizmente, até eu gravar esse episódio, esse memorial ele ainda não parecia estar pronto, e na verdade nem tinha uma estimativa de quando ele ia ficar pronto. Mas vai que quando você estiver ouvindo isso, ele já tá pronto e você pode ir lá visitar e depois vir me contar como foi. E pelo que eu tava vendo, esse memorial, ele vai ser construído em terras ali que se supõe que eram do avô da Alepa Radić. E ele vai contar, no caso, com um prédio central, que vai ter um museu, né, e uma biblioteca. Além disso, também parece que ele vai ter um lugar ali, tipo um memorial, propriamente dito, em homenagem à Alepa Radić, e também um lugar para eventos. Mas enfim, achei super interessante poder trazer isso pra vocês, porque aqui sim a gente tá falando de um lugar específico em homenagem à Alepa Radić, né? E por fim, gente, eu preciso trazer o tal museu da Sérvia, sim, o Museu da História da Iugoslávia, que fica em Belgrado, no caso. Esse museu, como o próprio nome diz, fala sobre a Iugoslávia, né? Então vai te contar em detalhes tudo que eu só pincelei aqui nesse episódio, te ajudando a entender onde a Alepa se encaixava dentro desse contexto todo que estava acontecendo na época. Assim, eu preciso ser bem honesta com vocês, que as pessoas que visitaram esse museu disseram que ele é bem mais voltado à vida do Tito do que qualquer outra coisa, mas não teve uma pessoa que não recomendou o museu mesmo assim. Sobre informações práticas desse museu, meus amores, sim, você precisa de ingresso, tá bom? Então tá bem. Mas assim, vou ser bem honesta com vocês, que eu não vi ninguém falando do tipo, compre o ingresso com um monte de antecedência, senão você vai pegar uma fila quilométrica, ou senão vai esgotar, ou aquele tipo de coisa. Então, o que eu te diria é assim... É que assim, parte minha falaria do tipo, compra com antecedência, gente, qual que é o problema? E pelo menos é uma coisa a menos pra você fazer chegando lá na hora, você já tá tranquila, já tá com o ingresso na mão. Mas, por outro lado, sei lá, né, vai que você decide mudar os planos de última hora. Enfim, cada um tem a sua consciência, cada um sabe o que faz, sabe o tipo de viajante que é. Mas assim, pelo que eu vi, não parece ser um caso de um museu que esgota e que você precisa correr, causa e destruição pra comprar ingressos com antecedência. Então, aí você vai decidir por qual ter risco, o que você quer fazer. Mas a única questão que isso sim eu vi e é bom trazer aqui é que parece que esse museu ele fecha às segundas-feiras, tá? Então, só fique atento ou atenta.
É isso. E com isso, meus amores, eu encerro o episódio de hoje. Episódio esse muito interessante de ser feito. Episódio esse que no finalzinho, assim, o Gui, ele já tá arrasando em tirar sons. Mas no finalzinho a Arya acordou e deu uma causadinha, mas acho que também o Gui tem conseguido tirar bem os sons das patinhas dela, ou que seja, então acho que tá tudo bem. E episódio esse, gente, que eu consegui focar um pouco mais, assim, trazendo o que está acontecendo pra todos vocês, né? A Arya, como eu comentei em algum outro episódio, ela ficou internada, ela quase morreu e tal. No caso, ela teve sinomose. Eu não sei, pode ser que tenham pessoas que conheçam e pessoas que não. Mas é uma doença muito grave, assim, que tem uma taxa de mortalidade muito alta e a bichinha sobreviveu. Não à toa. O nome dela vem de Arya Stark, a bichinha é braba. Mas ela tá em casa, assim, ainda bastante debilitada e se recuperando. Vai fazer um mês que ela tá aqui em casa. E aí toma um monte de remédio, aí tem sequelas, né? Porque é um vírus que acaba afetando a parte neurológica. Então, ela tá com um pouquinho de sequelas físicas, né? Assim, tipo de mobilidade e tudo mais. Então, essas coisinhas fazem com que eu fique muito tempo em cima dela e tendo que cuidar dela. E gasta uma energia física e emocional muito grande, né? Então, por isso que até... Acho que o episódio anterior eu gravei, eu até achei que ele ficou meio confuso, assim, porque realmente, assim, gente, meus Divertidamente, eles estão, assim, um olho no peixe, outro no gato, mas ao mesmo tempo é tipo, caos e destruição e todo mundo cansado. Mas assim, continuamos aqui firmes e fortes, eu amo muito esse projeto, eu faço ele com muito carinho pra todos vocês. A gente tá formando uma comunidade muito bacana, que eu sei que vocês compreendem muito tudo que tá acontecendo na minha vida pessoal, e vocês são muito... Eu esqueci a palavra, mas queria dizer que vocês me abraçam muito com tudo que tá acontecendo. Compreensivos era a palavra. Então, enfim, trago aqui pra vocês, até porque direto no meu Instagram, alguns de vocês vêm me perguntar como a Arya tá. Eu acabo gravando esses episódios com antecedência, né? Mas nesse momento ela está bem, os exames dela estão bons. Ela ainda tá lidando só com essa recuperação das sequelas, que é um processo um pouquinho mais lento, que realmente, assim, afeta muito a gente, principalmente na hora de dormir. Ela acaba ficando mais agitada durante a madrugada, então são noites e noites sem dormir. Passei um baita reboco, inclusive, nas minhas olheiras. Eu espero que você não tenha notado, mas agora eu já escancarei também. Mas no geral tá tudo bem. O pior já passou, agora é ter muita paciência, muito amor, muito carinho, muito, assim, esperar os dias passarem devagarinho, assim. E é isso, já não sei mais o que eu tô falando, mas tudo isso acho que pra justificar um pouquinho o porquê que eu tô tão aérea nos episódios e pedir a compreensão de vocês. Eu espero, e eu tô me esforçando muito pra que os episódios tenham ficado, assim, estejam todos muito claros e que a qualidade aqui do podcast se mantenha. Mas caso eu tenha rolado ali um deslize aqui e outro ali, por favor, só relevem um pouquinho, porque realmente tem muitas coisas acontecendo na vida pessoal aqui. Mas isso significa que eu não estou também maluca tentando trazer conteúdo extra para apoiador? Não, eu também estou maluca tentando trazer conteúdo extra para apoiador, porque realmente, gente, esse projeto, ele é o meu centro agora, né? Quer dizer, a Arya tá sendo meu centro, cá entre nós, acho que vocês vão entender isso, tipo, ela tá sendo a minha prioridade número 1, mas esse projeto é o meu trabalho, é a minha vida. Então, sigo no meio do caos, tentando também pensar e trazer coisas bacanas pra vocês, já apoiadores, ou você que pensa em ser um apoiador, pra tentar te convencer a ajudar a gente, porque seu apoio vai ajudar muito a gente. E dito tudo isso, esse desabafo total, eu vou encerrar de vez, assim, porque eu já tô me enrolando inteira, mas aqui esse finalzinho do episódio eu sempre sinto que eu posso trocar com vocês. Eu sei que tem uma galerinha que fica até o final, tem outros que já foram embora, mas tá tudo bem, pelo menos ouviram a história. Mas, enfim, queria deixar como sempre aqui o meu enorme agradecimento a você que ficou até o final. Sandro, também queria te mandar mais um beijo, espero de coração que você tenha gostado desse episódio, que ele tenha ficado claro, que você tenha curtido as dicas de viagem, você mesmo. Se você for pra algum desses lugares, me conta depois que eu vou ficar louca pra saber. Vou ficar louca pra saber? Aliás, me conta... Ai, você entendeu o que eu quis dizer, gente. Eu falo, meu cérebro. Enfim, muito obrigada. Se você ainda não apoia o Passaporte pro Crime, considere apoiar a gente. Na descrição do episódio tem várias formas que você pode fazer isso. E sim, estou trabalhando em conteúdos extras pra trazer para os meus apoiadores, incluindo episódios extras, oh yes, e outras coisinhas mais que eu estou pensando ainda com os meus botões. Mas, na verdade eu tô falando que eu tô pensando com meus botões, mas até sair esse episódio pode ser que eu já tenha pensado com todos os botões, né? Enfim, gente, eu gravo com antecedência e às vezes eu cometo umas dessa. Mas assim, entra nos links, porque aí você vai ver se eu já pensei ou se eu tô pensando, entendeu? Porque lá vai estar tudo descrito bonitinho, que eu vou dar de recompensa caso você apoie. Então entra lá nos links pra você ver caso te interesse. E chega, gente, já falei demais, eu não vou nem falar a parte de sempre de mandar esse podcast pra todo mundo, já tô falando, mas tudo bem. Um beijo. Até semana que vem, que eu vou te levar pra outra parte do mundo. E obrigada mais uma vez, só pra finalizar com mais um agradecimento. Beijo.